Passamos a noite em Port Barton. Ao acordar, a chuva ainda está lá, fina, persistente. Mais uma vez, é impossível descobrir a cidade. Então esperamos no hotel, a hora de partir para a paragem de autocarro, rumo a Puerto Princesa, a primeira etapa da nossa viagem para mudar de ilha, a caminho de Cebu. No momento da partida, a chuva intensifica-se. Saímos mesmo assim, arrastando as malas até a paragem. Ali, debaixo dos aguaceiros, desenrola-se uma cena animada. Os autocarros sucedem-se, os funcionários movimentam-se, erguem as bagagens para os tejadilhos, gritam instruções para se fazerem ouvir por cima do barulho da chuva. Esperamos pelo nosso, encharcados, um pouco entorpecidos. Finalmente, o autocarro chega. As nossas malas seguem para o porão e partimos rumo a Puerto Princesa. De lá, um avião leva-nos para uma nova etapa da nossa viagem, Cebu. À aterragem, a chuva continua a acompanhar-nos. A noite já caiu. À luz pálida do aeroporto, recuperamos as malas, encontramos um táxi e seguimos para o hotel. O descanso será curto. Às 4 da manhã, uma nova aventura começa. Rumo às águas de Tanawan, no município de Oslob, a sudeste da ilha de Cebu. É aqui que vamos viver um encontro fora do comum, mergulhar ao lado dos gigantes do mar, os tubarões-baleia. De manhã bem cedo, embarcamos numa carrinha juntamente com um pequeno grupo de viajantes. Mais uma vez, trata-se de um tour organizado. A estrada é longa, cerca de 130 quilômetros, ou aproximadamente 3 horas e meia de viagem, através das aldeias e do interior de Cebu. Aproveitamos a paisagem tropical que passa diante dos olhos, entre arrozais, colinas e casas de bambu, até finalmente chegarmos a Oslob. A primeira paragem é num pequeno restaurante local, onde nos servem um pequeno almoço ligeiro. Nada de muito farto, mas suficiente para ganhar forças para o que vem a seguir. Depois, caminhamos em direção à praia, ponto de partida da experiência tão aguardada, o encontro com os tubarões-baleia. Os grupos de turistas sucedem-se, cada um à espera da sua vez. O nosso guia aproveita para nos propor um desvio, as cascatas de Tumalog. Aceitamos sem hesitar. A estrada que leva às cascatas é íngreme e há 2 opções: descer a pé ou subir cada um numa moto-táxi. A escolha é fácil, vamos de moto. Em poucos minutos descemos a encosta, cada um na sua moto, no meio de um fluxo constante de 2 rodas que sobem e descem sem parar. A experiência por si só já é divertida e dá o tom da visita. Chegando lá embaixo, a vegetação tropical abre-se para revelar um cenário quase irreal. Uma queda de água de cerca de 50 metros, deslizando como um véu sedoso ao longo das paredes rochosas. A água, de um azul turquesa intenso, forma uma piscina pouco profunda onde se pode caminhar ou refrescar-se. O ambiente é calmo, quase mágico. Algumas borboletas esvoaçam, ouvem-se pássaros, e até pequenos peixes vêm mordiscar os pés dos visitantes na água cristalina. Aqui, não há estrondo ensurdecedor nem correntes impetuosas. A cascata é suave,
contemplativa, ideal para uma pausa refrescante depois do calor da viagem. Aproveitamos para admirar os jogos de luz na água e respirar esta atmosfera úmida e tranquila antes de voltar de moto até Oslob. Chegou finalmente o momento de regressar à praia, onde vamos viver um dos instantes mais marcantes da nossa viagem. Mergulhar nas águas de Tanauan para nadar ao lado dos tubarões-baleia, esses gigantes pacíficos do mar. Depois do nosso desvio até as cascatas de Tumalog, regressamos à praia de Tanauan, no município de Oslob. É aqui que acontece uma das experiências mais populares das Filipinas: nadar com os tubarões-baleia. Logo à chegada, o ambiente está definido. O local está lotado. Dezenas de viajantes esperam a sua vez, agrupados debaixo de grandes abrigos, onde todos são reunidos para um briefing obrigatório. As regras são claras: não usar protetor solar, não tocar nos animais, manter uma distância mínima de 2 metros, evitar o uso de barbatanas para não os ferir e manter a calma dentro de água. Tudo é explicado de forma mecânica, quase escolar. De seguida, distribuem-nos o equipamento: máscara, tubo e colete salva-vidas. Os grupos são chamados um a um para embarcar em pequenas embarcações de madeira. A zona de observação fica a apenas algumas centenas de metros da costa, mas o espaço está saturado. Uma fila de bancás alinhadas lado a lado e dezenas de nadadores já na água. Quando chega a nossa vez, deslizamos para a água no meio de gritos, salpicos e barcos encostados uns aos outros. E de repente, eles aparecem, massivos, imponentes, mas com uma lentidão quase tranquilizadora: os tubarões-baleia. As suas silhuetas manchadas passam muito perto de nós, por vezes a menos de 1 metro. Mas o outro lado da experiência revela-se rapidamente. A longa espera antes de embarcar, a multidão compacta, a imersão cronometrada, apenas 20 a 30 minutos, e estes colossos atraídos pelo krill que os pescadores espalham a partir dos seus barcos. A experiência é, inevitavelmente, impressionante. Estar frente a frente com estes gigantes marinhos, com 6 a 8 metros de comprimento e movimentos majestosos, deixa uma memória inesquecível. Observamo-los mover-se perto da superfície, com a enorme boca aberta a filtrar a água, enquanto grupos inteiros de turistas se agitam à sua volta, por vezes demasiado próximos, por vezes desajeitados. Mas é difícil escapar à sensação de que se trata de uma experiência muito formatada, em que os tubarões-baleia regressam todos os dias, condicionados pela alimentação diária. Saímos da água com sentimentos mistos, maravilhados com o encontro, mas também incomodados com a encenação. Ver de tão perto estes gigantes pacíficos é um privilégio raro, mas o contexto falta de autenticidade, e não conseguimos deixar de pensar nas consequências para os próprios tubarões-baleia. Depois do mergulho, regressamos à terra. As infraestruturas são básicas: duches rudimentares, sanitários sobrecarregados, bancas improvisadas. Cada um parte com a sua impressão, alguns encantados, outros mais reservados. Para nós, esta etapa será inesquecível, mas também serve de lembrete de que viajar é, por vezes, viver contradições entre a magia de um encontro único e a realidade de um turismo de massas que levanta questões.
Depois da nossa experiência guiada com os tubarões-baleia em Tanawan, voltamos a pisar terra firme. As emoções ainda estão à flor da pele, mas é hora de fazer uma pausa merecida. O nosso grupo é levado a um pequeno restaurante local. No menu, arroz perfumado, noodles salteados, frango adobo, alguns legumes e frutas frescas. Nada de sofisticado, mas uma refeição simples e generosa que nos permite recuperar energias para o resto do dia. À tarde, voltamos à estrada, desta vez rumo à costa oeste de Cebu. Cerca de 2 horas de viagem através do interior, até chegarmos a Moalboal e a sua famosa Panagsama Beach. Este é o ponto de partida para uma nova imersão: snorkeling, tartarugas e Sardine Run. Antes de observarmos as sardinhas, a excursão inclui um passeio de barco até a ilha de Pescador, a cerca de 15 minutos da costa. Esta pequena ilha é conhecida pela riqueza dos seus recifes de coral. A água é cristalina, a visibilidade excelente e os fundos marinhos revelam uma grande variedade de peixes tropicais, corais coloridos e peixes exóticos como este peixe-palhaço. Esta primeira paragem oferece um ambiente mais selvagem e natural do que diretamente a partir da praia. Por vezes, sentimos leves picadas na pele. São pequenas medusas inofensivas, comuns na zona, sobretudo depois das tempestades. Nada de perigoso, apenas uma sensação invulgar que nos lembra que estamos a nadar num ecossistema vivo e em constante mudança. De regresso a Panagsama, o guia relembra as regras: manter-se em grupo, não tocar nas sardinhas e não se afastar demasiado. Depois, entramos na água. A menos de 30 metros da costa, a magia já acontece. Diante de nós, uma massa compacta de sardinhas move-se em formação. Milhares, ou até milhões de peixes prateados evoluem juntos, formando sucessivamente uma parede móvel, uma cortina que se abre e se fecha, ou uma espiral gigante que nos envolve. O espetáculo é hipnotizante, quase irreal. Temos também a sorte de avistar algumas tartarugas, calmas e indiferentes à agitação à sua volta. A água está suficientemente clara para as observar bem, mas parece um pouco suja, provavelmente devido às chuvas recentes que arrastaram resíduos e detritos da costa. Esta impressão contrasta com a beleza do que vemos debaixo de água. Depois de cerca de 1 hora a nadar no meio deste balé vivo, regressamos à praia, ainda fascinados por esta experiência única, muito diferente da manhã. Aqui, há menos confusão, mais espaço e uma atmosfera mais contemplativa. Depois desta última imersão em Moalboal, voltamos para a carrinha para uma longa viagem de regresso. O cansaço começa a pesar, mas as imagens do dia continuam a desfilar nas nossas mentes. Este tipo de circuito, que combina whale watching em Tanawan, as cascatas de Tumalog e snorkeling em Moalboal, tem tudo para seduzir. E foi exatamente por isso que o escolhemos.
A possibilidade de viver, num único dia, 2 encontros marinhos emblemáticos das Filipinas, os tubarões-baleia e o gigantesco cardume de sardinhas, é verdadeiramente excepcional. A organização, bem estruturada, facilita toda a experiência. Guias presentes, transferências fluidas, refeições incluídas, tudo num cenário tropical que continua a impressionar. Estas excursões também geram críticas, e para nós o balanço é contrastante. O deslumbramento de nadar com os gigantes pacíficos de Oslob, ou de atravessar a cortina em movimento das sardinhas em Moalboal, mistura-se com a consciência de um ambiente muito turístico, por vezes artificial. Uma experiência marcante, entre fascínio e desconforto, cuja beleza permanecerá gravada na memória. Encanta uns, deixa outros mais reservados, dependendo da sensibilidade e do olhar de cada um. Assim termina um dia cheio de contrastes, que já abre caminho para uma nova etapa da nossa viagem. Amanhã, levamo-vos conosco à descoberta da cidade de Cebu e das suas riquezas incríveis. Até breve, para novas descobertas.